Glória a Deus. Boa noite a todos. Eu me chamo João Roberto e estou com a minha família aqui, Janaína, minha filha Isabel. João Gabriel já é casado, né? E Bia está às portas do casamento. E a gente vai ter que se acostumar com esse núcleo familiar aqui. Mas estamos bem felizes pelas colheitas, né, da parte de Deus, e que alegria poder estar hoje aqui celebrando esse tempo. Obrigado, pastor Fábio, Ina, Jefferson, toda a equipe dos jovens. Parabéns pelo trabalho que vocês têm sustentado nessa área da cidade, né? A gente tem esse lugar aqui com muito carinho. Eu lembro do tempo que Deus nos guiou. Quem lembra o que era aqui antes? O supermercado Feijão Verde. E eu vi esse lugar e eu dizia, que lugar bom para uma igreja. E a gente estava iniciando lá em José Pinheiro. Foi a primeira congregação que nós abrimos. E foi o período que esse prédio ficou disponível para alugar. E eu lembro que eu conversei com Jane e dizia, a gente não pode perder esse prédio. E nós alugamos mesmo sem usar por 6 meses. E quando concluímos lá, Zona Leste, inauguramos, começamos os trabalhos aqui. Essa foi a nossa segunda congregação. E que bom ver que continua alcançando pessoas, porque era essa mesma visão, né? De tanto possibilitar oportunidade para novos trabalhadores, como alcançar determinadas áreas da cidade, que talvez nunca iria nos visitar lá, para poder ser alcançado. Então, obrigado a pioneiros que estão aqui desde o começo, né? Encontrei alguns veteranos ali na porta. E que bom, Fábio, por você ter acolhido esse desafio e está fazendo tão bem, amém? Ter as pessoas debaixo de um pastoreio, né? Porque funciona mais ou menos assim: Deus levanta um líder e dá a ele uma visão, e Deus levanta pessoas para apoiar essa visão com os seus dons e com seus talentos. Então não importa a posição, se nós estamos como o líder na ponta, ou se nós estamos auxiliando a visão, tudo é serviço a Deus e todos recebem galardão. Então você está bem encaminhado, você está num lugar para ser educado nas coisas de Deus. E eu venho aqui como teu irmão mais velho, né? Não, como pai não, como irmão mais velho. Te encorajar e dizer que vale a pena perseguir esse caminho, porque Deus é galardoador. Ninguém serve a Deus para desgraça, não. Se serve a Deus para bênção, e não é faz de conta, não. É de verdade. Jesus disse que aquele que deixar tudo por amor de mim, receberá 100 vezes tanto nessa vida, e no futuro a vida eterna. Estou perto de fazer 40 anos de vida cristã, né, de convertido. E posso testemunhar de onde Deus me tirou, né, de um charco horrível de lodo, pavimentou o meu caminho, tem me cercado de tantas boas oportunidades, tem me feito feliz, e ainda na esperança de uma vida eterna gloriosa, amém? Então quero te encorajar nesta noite, nesse tempo de ministração da palavra. Parabéns aos jovens, né, pela iniciativa de criar esses movimentos. É necessário, né? Isso mantém as pessoas vivas. Uma igreja não funciona só abrindo e fechando e tendo uma programação de celebração. Se faz necessário mesmo essa sensibilidade para estar em movimento, né? Essa festa da colheita, eu não tenho muita profundidade na história, mas essa festa junina, né, que hoje se tornou essa festa mais mundana, que envolve mais
a festa da carne, ela veio de uma celebração da colheita, né? Porque é a época da colheita na nossa região aqui do Nordeste, é onde se colhe o milho, o feijão, e resulta na pamonha, comida de milho. Então isso é uma festa da colheita, e eu acredito que por esse motivo também a gente aproveita e traz isso para uma lembrança na igreja. Mas eu quero te dizer que essa festa não é novidade, né? E não é algo do Nordeste, amém? A festa da colheita, ela é bíblica, né? Está na Bíblia. Deus é um Deus festivo. Queria que você entendesse isso e pegasse a visão. Temos pelo menos 7 festas oficiais ordenadas, não é nem sugeridas, não. Amém? É aquela festa de família que o cabeça diz, vai ter festa. Deus é esse cabeça. Ordenou festas comemorativas. Agora, essas festas tinham o propósito de trazer as pessoas de volta para Deus. Porque saímos de Deus. Nós nos desviamos. Né? Você olha a queda, o homem saindo do jardim, sendo expulso do jardim. Ou seja, saiu do seu lugar. Qual era o lugar do homem? Comunhão com Deus. Diz que todos os dias, na viração do dia, tinha uma manifestação de Deus para a comunhão. E o homem desfrutava. Que vida gloriosa, coberto pelo mandamento, pelas instruções, tudo funcionava, até que o pecado, foi cometido, e isso mudou a natureza humana, e agora não podia mais conviver. E até mesmo para poupar o homem, ele foi expulso, porque se ele não tinha mais como conviver com Deus, ele teria sido eliminado. Então, para Deus preservar, distanciou. E Deus tem intenção de trazer de volta. Você está comigo? Então, o que eram as festas? Eram ordenanças de Deus para que o povo pudesse experimentar de faces, da manifestação de Deus. E com isso, cultivar uma educação, de convivência, de aproximação, de reconhecimento, de conhecimento de Deus. Então, a festa da colheita, as pessoas deviam, quando colhesse os primeiros frutos da terra, vir para essa festa trazendo um pouco daquele fruto, para que pudesse oferecer a Deus em gratidão, em reconhecimento que Ele é quem dá força, é Ele que dá chuva. Então esse exercício da piedade, de lembrar, precisamos honrar a Deus, vamos colher os frutos para levar, vamos apresentar, isso vai exercitando, a piedade, a vida espiritual. Então era uma festa, ou eram festas, para melhorar o homem espiritualmente. Era uma volta para Deus, era uma aproximação de Deus, era uma educação sobre Deus. Isso não quer dizer que não podia se divertir, porque essa ideia que as coisas de Deus são fechadas, tristes, carrancudo, quanto mais carrancudo, mais espiritual você é, isso é uma deturpação da religião, irmãos. Isso não faz parte. Rir, se alegrar, isso está na parte orgânica, faz parte da constituição do ser humano. E por que a gente vive a vida quando chega na igreja todo mundo triste? Que conversa é essa? Amém? Esse é o lugar de expressão plena da vida. Isso foi Satanás para manchar a integridade e o caráter de Deus. Aí parece que o divertido é fora. Para Deus é a obrigação, a gente tem que fazer, mas contrição, deixando a gente sem viver um prazer e uma satisfação. Você está comigo? Não, essa é a ideia de Deus. Deus quer ver em evidência tudo de bom, conforme o plano e o propósito. A alegria é bom, faz parte da vida.
A Bíblia diz que um coração alegre serve de remédio. Então é algo espiritual. Diz que a tristeza faz secar os ossos. Então é um processo de morte. Não é de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: ser triste não é de Deus. Amém? De Deus é alegre. Amém? Então essas festas não estava impedido a alegria, a celebração, danças. Né? Danças é uma forma do corpo expressar alegria. Eu brinco, né? E é verdade, quem tem uma pequena experiência na vida do campo, você sabe que os animais, eles expressam a alegria também com o corpo. Eu não sei como é o nome que dá, mas eles, nas primeiras chuvas, é interessante. Quando começa a vir as primeiras chuvas, os animais começam a saltar de alegria. Eu não lembro o nome, se é... Como é o nome, Fábio? Estramuçar, é uma coisa assim. É isso? Escramuçar. Então, depois vê no dicionário o que é isso aí. Amém? Mas eles dão pulos e eles fazem uma celebração de alegria. Às vezes a gente bota dança como apenas algo sensual, algo da carne. Tem uma dança que é uma expressão de alegria, de satisfação. E nós precisamos dançar. Você está comigo? Ter mesmo, deixar essa celebração tomar conta. Isso é bom para a vida. Isso vivifica o corpo. Tem muita gente sendo consumida pela tristeza. Depressão é um alto nível de tristeza. É uma tristeza densa. Você está comigo? Não é o caminho que a gente deve pegar. Se a gente praticar, né, esse exercício da piedade, a gente vai ficar prevenido, precavido, né, dentro de uma proteção. Mas vamos lá, a ideia das festas era essa volta para Deus, né, esse reconhecimento, essa gratidão. Isso vai exercitando, né, a piedade. Então, quando eles precisavam lembrar, eu vou ler aqui só para não ficar nas minhas palavras. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 23, aqui fala de 3 das festas, mas tem mais. Diz aqui, versículo 14: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Isso é Deus dizendo, 3 vezes no ano. Se referindo a essas 3 aqui. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Diga, Deus gosta de festa. No versículo 16 diz: guardarás a festa da cega, ou da colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá perante o Senhor Deus, não oferecerás sangue. Versículo 19: as primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, está aqui apresentando, né? E me veio essa inspiração para falar sobre essa volta. As nossas vindas aos cultos devem ser para responder essa volta para Deus. Às vezes a gente faz isso de forma religiosa e o encontro com Deus nem acontece. Eu gosto de dizer, quando tem uma oportunidade, de dizer para as pessoas: depois que você chega na igreja, você precisa se chegar a Deus. Tem pessoas que limitam o seu culto só em chegar na igreja.
Chegar na igreja é cumprir uma obrigação religiosa. Chegar a Deus é cumprir o propósito do relacionamento. Como se chega a Deus? Um coração sincero e contrito. Deus não despreza. Então a gente precisa mesmo trabalhar essa contrição, essa dedicação, essa atenção. Né? Para que se vem para a igreja? Para dar atenção a Deus. Né? Às vezes a gente já foi requerido, né, de estar recebendo um visitante. Estou colocando você, talvez na sua casa, talvez no departamento. E alguém diz assim: dê atenção ali para fulano. Você está comigo? Dê atenção para ele. Então você é encarregado de se disponibilizar para aquela pessoa, para ter comunhão, para dar atenção, né? Para ter essa assistência, essa conversa. Você entendeu? Fui orientado a dar atenção a essa pessoa. Você fica exclusivo, você fica disponível. Quando eu cheguei aqui, pessoas certamente foram orientadas para me dar atenção, porque me ofereceram água, perguntaram o tipo de microfone que eu queria usar. Então isso é dar atenção. E o que é dar atenção para Deus? Amém? Um culto é dar atenção para Deus. Não é chegar e ficar apenas esperando o pastor, a música. Não, é ter mesmo esse entendimento. Dar atenção para Deus. Senhor, eu vim para dar atenção. E é bíblico, a Bíblia diz que a gente deve inclinar o nosso ouvido. Filho meu, atenta, né, às minhas palavras, às minhas razões. Inclina a tua atenção, o teu ouvido, porque são vidas. Se essa comunhão acontecer, você volta com vida, você volta com força, você volta com assistência, você volta com direção, você volta com consolação. É essa a razão da volta para Deus. Eu não estou falando de desviado, eu estou falando essa educação da gente, santificação, soltar o comum, pegar o sagrado. Soltar o comum e pegar o sagrado. Quando isso acontece? Nessas oportunidades da volta, né? De querer mesmo, que eu poderia chamar de consagração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: dê atenção para Deus. Amém? Aleluia. E não tem ambiente melhor do que ambiente de culto. Você está comigo? Eu sou crente velho, como eu te disse, quase 40 anos de vida cristã. Mas eu consigo tirar mais proveito nos meus momentos de culto coletivo do que quando eu estou sozinho. Então a unção coletiva, ela proporciona um ambiente sugestivo. Para a gente ficar na contramão, eu digo que precisa de estar muito sobrecarregado. Porque a tendência é a gente pegar a onda, né? O do lado está contrito, o do lado está contrito, a gente é convidado a ficar contrito também. Mas você sabe que a nossa carne, que ela não tem prazer nas coisas de Deus. É possível a gente estar no culto e a gente está protelando, né? Está no culto, está sendo dito e a carne diz: em casa você olha. Depois você escuta de novo na internet. Eu digo: por que, se você já está aqui? Amém. Se você veio, dê atenção a Deus. Faça bem feito. Você está comigo? Faça valer essa 1h30, 2 horas, como esse tempo que você está voltando para Deus. Então isso vai te santificando, isso vai melhorando, isso vai acrescentando coisas. Não é só o título de ser evangélico que faz a gente ser abençoado. O ser evangélico é a oportunidade apenas para expor a gente um ambiente saudável, um ambiente que aponta, né, para o esforço, o aperfeiçoamento. Ninguém está aqui pregando o relaxamento. Não, a gente está apontando, né, tanto com a fala como com testemunhos. Pessoas que têm ousado acreditar e têm desfrutado.
Então, aproveitar essas oportunidades, a nossa vida vai ficar melhor. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas lá na epístola aos Efésios, no capítulo 4, quando ele fala sobre que Deus deu dons aos homens. Amém? Quando ele ressuscitou, foi levado às alturas e concedeu dons aos homens. Jesus, ele tinha o Espírito sobre ele sem medida. Jesus era ungido completo. Foi o único ser humano sobre a face da terra que foi ungido completo, né? O Espírito operava sem medida. Mas quando ele foi levado às alturas, depois da ressurreição, diz que agora foi distribuído, o que estava em Jesus foi distribuído a uns. Amém? Então, como a gente tem a plenitude de Deus? Na participação de todos. Porque você carrega uma porção da distribuição. Você está comigo? Você carrega. O que imagine essa congregação tendo um alvo, né? Não tem aquele quebra-cabeça, né, que você vai montando. Quem gosta muito disso é a Jen. Ela tem cada quebra-cabeça complicado e ela consegue montar. Mas leva meses. Grande, uma paisagem. Imagina um quebra-cabeça para formar uma imagem, vamos dizer aqui, a nossa logomarca. E foi distribuído essas peças para cada um. Imagine você se recusar de trazer a sua. A imagem não fecha. Você está comigo? Você é o responsável por aquilo não ser completado. Quando Deus distribuiu, tem uma parte que cabe a você. Se você se omitir, é por isso que é tão grave enterrar o talento. Talvez você não entenda, mas coitado daquele homem, enterrou o talento. Um talento só faz diferença. Faz porque era o fechamento. Você está comigo? Você não pode faltar. Você não pode tirar o seu dom. Deus distribuiu. Agora, nessa distribuição, qual é o objetivo? Ele disse, o aperfeiçoamento dos santos. Olha a coisa boa agora. Até que todos, eu gosto dessa palavra todos, porque envolve você. Eu não sei se é porque eu venho de um quadro de complexo, né? Na minha adolescência, eu fui afetado, né, por complexo de inferioridade. Então, quem tem esse problema, você se exclui fácil demais. Então, quando você chega na Bíblia e você vê Deus dizendo todos, você diga, opa, estou dentro, né? Oh, aleluia, estou dentro. Então a ideia de Deus é até que todos, não estou fora, você não está fora. Você não está pegando carona não, você não está de favor não. Deus te amou, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito, Deus colocou algo na tua mão. Eu tenho dito isso por onde tenho passado e não sei quando vou voltar aqui, então é melhor dizer logo. Você está comigo? Você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que para outra pessoa se levantar para te substituir, ela teria muito trabalho. Quando você apenas precisa ser naturalmente. Porque o dom e a vocação que Deus nos deu está lá, latente. A gente só precisa ser natural, nem precisa se esforçar. Talvez você não soubesse, porque uma das obras de Satanás é machucar a nossa autoestima. É tirar da gente essa ideia de potencial. E aí veio essa ideia que quanto mais a gente menosprezar a gente, Deus gosta. Ah, eu sou verme na terra, eu não presto para nada. E você olha e diz, Deus deve estar muito orgulhoso comigo. Tá não, meu, tá não. Amém? Tá não. Amém?
Um pai natural não fica em ver um filho com uma churumela dessa. Você está comigo? Deus não está, porque não foi para isso que Ele nos fez. Deus é um Deus perfeito. Nós somos a obra-prima de Deus. Deus nos fez com uma ideia de uma posição de influência. Ele chega a repetir mais de uma vez que a gente é cabeça e não cauda. Que a gente estará sempre por cima e não por baixo. Isso não é produzindo soberbos, não. Mas a nossa missão só será cumprida se a gente tiver essa compreensão. Então, Ele tem em vista o aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à maturidade. Tem uma oração de Paulo que eu tenho repetido. Ele diz assim: ser achado idôneo, a parte que nos cabe da herança. O que é ser achado idôneo? Maduro, responsável, apto. O pai, os pais, principalmente que cria os filhos com esse objetivo, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de fazer eles alguém, a gente tem expectativa de encontrar os nossos filhos maduros, para poder dividir com eles responsabilidades. Porque às vezes quando a gente diz ser idôneo à parte que nos cabe da herança, a gente pode pensar, o que eu vou ter. Eu te digo, um herdeiro com esse coração é perverso. Ninguém pode pensar na herança no que vou ter. A gente pode pensar na herança, qual é a minha parte de responsabilidade para preservar isso. Para fazer isso, chegar no objetivo. A continuidade, a valorização, fazer valer o suor daqueles que ficaram atrás na fundação e no desenvolvimento disso. Então, eu considero ser achado idôneo, a parte que nos cabe da herança é a responsabilidade. Hoje eu tenho o Gabriel casado, nos deu uma netinha linda, Olívia, e eu vejo o homem que ele se tornou, maduro, ao ponto que eu posso dividir com ele problemas. O que é que você acha disso? E poder ouvir dele um conselho, isso é ser idôneo. Você desenvolver uma estrutura que pode ajudar, que pode ser útil. E eu te digo, Deus trabalha para desenvolver você, para encontrar você idôneo, no propósito, no plano. Essa ideia que só alguns foram chamados ministros e os demais são leigos, eu te digo, não cabe na Bíblia. Nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus trabalhou com essa espontaneidade, essa deliberação. Quando eu estou ensinando sobre o ofício do pastor, eu digo, o meu perfil é um pouco centralizador. Era de forma danosa, mas graças a Deus eu me converti, nasci de novo e estou sendo santificado. Então eu já sou quase anjo, Às vezes eu procuro até a asa se não está apontando. Você está comigo? Mas quando eu olhava Jesus, porque chegar para pessoas que estão começando, 1 ano, 2 anos, porque Jesus concluiu o acompanhamento, o treinamento e o desenvolvimento de uma igreja 3 anos. Não foram 10 anos, não foram 20 anos. Tem pessoas que às vezes têm 5 anos de convertido e elas dizem assim, eu sou novo convertido. É não. Amém? Não é mais novo convertido não. Talvez você negligenciou no seu desenvolvimento, na sua entrega, na sua volta com o fruto, Mas não é não. Eu considero novo convertido 1 ano. 2 anos já tem possibilidade, se fez valer aquele ano, uma estrutura. Jesus usou 3 anos.
Mas nesse curso dos 3 anos, e me parece que já foi bem no começo, ele disse assim: eu dou poder para vocês, né? Limpe leprosos, cure enfermos, ressuscite mortos. Isso é muito para quem está começando. O meu perfil de centralizador, eu ia dizer: entregue panfleto. Né? Agora, se tiver alguém precisando de oração, traga para mim, com aquele entendimento: eu sou mais responsável, eu conheço mais. Mas Jesus não. Eu achava isso uma irresponsabilidade, só que eu nunca disse, né? Porque você chegar para iniciantes e dizer ressuscite mortos é muito, cure enfermos, mas Jesus fez. E quem é Ele? O dono das coisas, o cabeça, o fundador, o que sabe de tudo. Ele diz: mesmo vocês começando, já dá para fazer. Ore pelos enfermos, impõe as mãos. Eu vivi muito tempo no meio onde as pessoas achavam que só de presbítero acima é que tinha autoridade de colocar as mãos sobre enfermos. Então eu fui educado com essa mentalidade. Só coloca as mãos sobre enfermo o presbitério. Daí para cima. Eu acho que nem diácono, diga aí, não é? Nem diácono colocava as mãos. Essa mentalidade. De onde veio? Centralizador. Foram meus discípulos. E Jesus mais liberal. Um grupo que está começando, ressuscita morto, cura os enfermos. Animando, chamando a nossa atenção. Coloca a sua parte em ação. E diz que aquele grupo foi e voltou. Olha a volta, diga a volta. A festa da colheita é voltar. É a volta. Aquele grupo voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem. Eles estavam festejando, havia alegria. E Jesus disse: olha, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês. Se alegre por um motivo maior: o nome de vocês está escrito nos céus. Ele não disse que não era para se alegrar, ele disse: se alegre pela coisa certa. Amém? Porque os demônios se submeter é um resultado do que somos, do que temos recebido da parte de Deus, vida, autoridade. Então eu te pergunto: a tua parte está colocada ou você está trabalhando com mão remissa? A Bíblia diz que aquele que trabalha com mão remissa empobrece. Mas a mão do generoso vem a enriquecer. Quando eu falar riqueza, não pense em dinheiro, não. Quando eu falar riqueza, pense em não ter falta de nada. Esse é o sentido melhor. Porque tem tanta gente com dinheiro que eu não trocaria a minha vida com a dele. Dinheiro é só papel, gente. Você está comigo? Um dia eu vi uma pessoa e conhecia mais ou menos o histórico da vida dele. Ele estava sentado no shopping, numa mesa sozinho, né, com um lanche lá. Eu acho que aquele lanche foi até muito caro, mas parece que ele estava sem apetite, só catucando assim. E eu pensando, né, daquela solidão. Porque a gente foi feito para ter relacionamento, comunhão. Essa coisa do dar e do receber é o que coloca o motor da vida em movimento. Pessoas que se privam de dar, para. E talvez aquela pessoa tivesse muito dinheiro, se ele decidisse assim: eu quero ir comer lá em São Paulo. Ele tinha condição. Mas o que vale você ter condição de ir para São Paulo e não ter apetite? E a comida amargar na boca, e você olhar e dizer: do que vale essa casa grande, não tem ninguém dentro? Oh, aleluia. Dinheiro é papel. Eu não troco por nada o que eu tenho.
Você está comigo? Eu não troco por nada o que eu tenho. E talvez você diga, você tem muita coisa boa. Há 20 anos atrás eu já não trocava, e eu não tinha quase nada. Porque tem valores que aguça, né, o bem-estar, a satisfação. Eu lembro que eu trabalhava na indústria, trabalhava aqui numa empresa, trabalhei por 6 anos aqui, em outros lugares também, mas aqui é onde eu já era convertido. E eu lembro que, por ser distante da casa, a opção era almoçar lá. Era o que se chama de boia fria. Eu levava, almoçava, e eu entendia, esse tempo eu posso aproveitar orando. Então, uma indústria, principalmente do perfil, né, lidava com minério, não era um lugar excelente, limpo, era cheio de poeira, todos os ambientes. E eu lembro que eu procurando um lugar, né, porque eu trabalhava na oficina, um ambiente muito carregado, não dava. Eu saí procurando, encontrei um lugar abandonado. Né, era um moinho e um espaço lá ficou abandonado. Agora sujo, cheio de poeira. Eu tinha que levar um papelão. Eu levava aquele papelão, forrava, me ajoelhava. Meu Deus do céu. Pense numa Disney espiritual. Um lugar de satisfação, de alegria. Eu acredito, Fábio, foi ali onde Deus gerou em mim o desenvolvimento ministerial. Trabalhei 6 anos. Pelo menos dos 6, eu acho que 3 eu pratiquei isso. Na hora do almoço, todo mundo ficava numa rodinha, eu pegava meu papelão, subia, me ajoelhava, falava com Deus. Aquilo me preenchia de uma forma que eu dizia, nada me falta. Sou o homem mais feliz da face da terra. Dinheiro é só papel, gente. Você está deixando dinheiro tirar a tua alegria quando você tem o que muitos pagariam caro para ter o que você tem. Oh, respiração maravilhosa. Testa a sua aí para ver se está funcionando. Oh, glória a Deus. Dê um glória a Deus no final. Isso é a festa. A gente está trazendo de volta para Deus o fruto da vida. A gente não é agricultor, mas a gente tem tido colheitas. A gente tem tido colheitas. Você tem tido colheitas. Estar aqui dentro, eu te digo, para mim é um sinal muito positivo. Uma pessoa que se encontra nas igrejas, ela está com uma sinalização de um valor eterno. Ela está sendo atraída por Deus. E Deus só atrai para o melhor. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Essa é a ideia de Deus, é o propósito de Deus. Até que todos cheguem à perfeita varonilidade, ser achado idôneo a parte que nos cabe da herança. E eu quero apontar algo mais exclusivo, né, para os jovens, por ser uma festa, né, que eles estão organizando. Tiveram um arraial ontem. Amém. Sobrou alguma coisa? Quase nada. Que coisa maravilhosa. Então eu queria ministrar um pouquinho, e a gente já está finalizando, dessa questão da volta, né? A gente tem alguns jovens que eu queria apresentar aqui, que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. 4. Esses jovens, eles foram levados cativos para ser escravos, correndo o risco de ser eunuco. Eu não sei nem se algum deles se tornou, que era levar contra a vontade. Né? Aquela nação veio, fez a outra escrava, e a orientação era, pega os melhores. Os melhores. Então pegava aqueles jovens, na linguagem de hoje, universitários, pessoas que demonstravam um potencial, uma capacidade, pronto, eu quero esses aqui. Vamos levar para a nossa nação,
para desenvolvê-los, para ser mão de obra para a gente. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram vítimas desse sequestro, de ser levado para outra nação nessa condição. E disse que o rei queria, né, que eles servissem no palácio, então precisava ter uma aparência boa, né, ter um tratamento para se apresentar diante tanto dos visitantes como do próprio governo, e mandou alimentar eles, né, com o que o rei comia, devia ser oferecido. Agora eu te pergunto, irmãos, quem já caiu, né, da mudança, né, quem já está na consequência, podia dizer, cadê Deus? Porque Deus não livrou a gente. Não livrou, a gente foi levado cativa, está aqui agora nessa condição inferior, e vem essa oportunidade da gente desfrutar da mesa do rei. Estou dentro. Mas eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, diz, eu vou ler o texto, Daniel capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente, diga comigo, firmemente. Deixa eu te dar uma informação. Aquilo que você decide sem firmeza, você não vai se sustentar. Se você quer tomar uma decisão e aquilo ter começo, meio e fim, você precisa elevar essa decisão para firmemente. E você vai se consagrar a Deus firmemente. E é o motivo da nossa celebração. Voltar para esse processo de entrega, de devoção. Resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não participar. Você está comigo? Esses jovens já tinham sido levados cativos. Agora, diante de uma oportunidade, eles disseram, não queremos. Nós não queremos nos contaminar. Então ele estava preservando a devoção, a dedicação a Deus. Você está comigo? A entrega, a consagração, que é o nosso ponto. O que resultou? Vou ler o versículo 17 agora. Ora, a estes 4, diga 4, Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse a presença, né, para ser experimentado. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhe fez pergunta, se achou 10 vezes mais doutos do que os magos, que eram os professores e encantadores que havia em todo o reino. Você percebe que quando a gente resolve firmemente essa volta para Deus, essa devoção, essa consagração, essa entrega, quantas coisas não precisamos soltar? Estamos terminando uma forma errada de festejar a colheita, né? É a forma do mundo. Por que é errada? Porque os motivos do encontro não é uma celebração, parece que o motivo ficou secundário. O motivo ali agora é outro, né? Sexo, droga, bebida, né? Leviandade, irresponsabilidade, que traz uma forma de alegria também, mas é uma alegria da carne. E a inclinação da carne dá para a morte. Você vai encontrar pessoas no curso da vida aí, depois de hoje, né? Termina a festa essa semana, eu acredito,
Vai até a semana que vem ainda? Acho que não. Graças a Deus. Amém? Você vai encontrar pessoas lamentando. Vai lembrar que a festa foi boa, mas a colheita não está sendo boa. Casamentos machucados, muitos. Porque pessoas na pressão, né, da satisfação e do prazer ficaram irresponsáveis com o compromisso. E viveram uma fantasia. Talvez eu já vi ímpio falando assim: rapaz, como é que crente não acha bom, né, ter um relacionamento extraconjugal? Como é que não é bom? Vocês é doido, é? É bom o prazer, a alegria, a satisfação, essa coisa, né? A gente não é doido, não. A gente é inteligente. Você está comigo? Eu não trouxe porque não estava. Mas imagine se isso aqui fosse um sorvete. Você está comigo? Apetitoso, né? Além da fruta, chocolate, creme. Eu te pergunto, isso é gostoso ou não é? Gostoso. Alguém dizer que não é gostoso? Seria ignorante. Agora imagine sobre esse sorvete eu colocando veneno. É o mesmo sorvete, o mesmo sabor, mas tem um ingrediente de morte. Quem ainda queria? Pecado é assim, é bom, realmente. Tem prazer? Tem. Mas a morte que ele carrega, é isso que a gente não quer. É por isso que a gente diz, sexo fora do casamento não é bom. Tu é doido, é? Sou inteligente. Porque o que está fora do que Deus estabeleceu, leva um veneno de morte. Que traz dano, que traz uma consequência. Então nós estamos poupados. Tem pessoas celebrando a festa da colheita da forma errada, aguçando outra forma de alegria. Diga graças a Deus porque eu estou aqui. Celebrando a nossa volta, né? Volta para Deus, sendo santificado, sendo aperfeiçoado, tendo melhorias. Isso leva a resultados. Qualquer pessoa que tome a decisão de resolver firmemente não se contaminar em pró, né, de responder a Deus, de corresponder com Deus, de dar atenção a Deus, guarda essa palavra, dar atenção, vai ser recompensado a seu tempo. Vai ser galardoado, vai poder olhar e dizer, estou muito satisfeito. Você está comigo? Resolveu firmemente não se contaminar. Foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os magos. Não era dos colegas, não, era dos magos. De onde veio isso? Diga, recompensa de Deus. Deus é galardoador. Quando a gente volta, né, para esse reconhecimento, porque a festa não era mais nada do que as pessoas entenderem. Foi Deus que produziu esse resultado. Foi Deus que nos abençoou. E eles tinham essa prática, gratidão. E eu finalizo com isso. Não que seja o motivo da minha mensagem, mas eu quero te ajudar como teu irmão mais velho. Eu não posso desfrutar de algo e deixar você fora. Isso seria uma covardia. Amém? O dízimo que Satanás tem feito motivos de piada, né? E parece que é algo que pessoas carregam com resistência. O que é dízimo? Dízimo nada mais é do que uma forma de voltar para Deus com o fruto daquilo que foi alcançado. Para exercitar, né, a gratidão, a honra. Reconhecer, é Deus que me dá força. É Deus que me dá sabedoria. O dízimo é isso. Você está comigo?
quando dizimamos. Por isso que é bom a gente encontrar um lugar sério, um lugar que seja confiável, um lugar onde homens e mulheres de Deus estão à frente daquela visão, para que você descanse sabendo o que Deus tem colocado nas minhas mãos, o trazer de volta, está cumprindo o objetivo, né? Da obra de Deus, dos interesses de Deus. Foi assim que Deus estabeleceu. Os interesses de Deus será, né, bancado por pessoas que Deus vai levantar como representantes. Deus injeta recursos através da gente e a gente se torna esse instrumento de manutenção. Você está comigo? Então o que é o dízimo? Não deixa de ser uma festa da colheita. É você voltar para Deus, dizendo: Senhor, aqui está, daquilo que você fez chegar às minhas mãos, essa pequena porção. O que você está fazendo? Exercitando a piedade. O que é que você está fazendo? Se preparando para ser grande. Amém? Porque se a gente é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O dízimo quebra o egoísmo. O dízimo desmantela a possibilidade de arrogância. O dízimo desenvolve uma plataforma de você ser próspero da forma certa. Você está comigo? Porque quando dizimamos, a gente está quebrando essas estruturas da avareza. Estruturas que o diabo introduziu no comportamento humano para afastar de Deus. Finalizo com isso. Você já percebeu que o avarento profissional, não estou falando esses que estão sendo ensaiando a avareza, não. Estou dizendo o avarento profissional. Aquele que já desenvolveu mesmo o perfil. Ele é usado apenas para tirar dinheiro de circulação. Nem desfruta ele, nem ninguém. É um tio Patinha que tem os armazéns cheios de ouro, mas não serve para nada. Só para os sobrinhos ficarem tentados. Estão comigo? Um avarento, ele tira dinheiro da circulação. Nem desfruta ele, nem ninguém. Isso só pode ser diabólico. Porque as coisas é para serem desfrutadas. E qual é a forma segura de desfrutar? Quando a gente tem a oportunidade de ter a ordem certa. Qual é a ordem certa? Deus. Amém? Voltar com esse reconhecimento, com essa gratidão. Você está comigo? Eu te pergunto, se uma pessoa te desse um favor, ela tivesse um empreendimento, vamos dizer um supermercado grande desses aí, e ele permitisse você colocar um comércio lá na saída, naquela área de estacionamento. Pelo fluxo de pessoas ser muito grande, você ia ter possibilidade, né, de ter um negócio bem sucedido. Essa pessoa ainda ia te dar, né, o enxoval, ou seja, todo a compra inicial ia ser doada. Ele ia deixar aquilo suprido e dizer: daqui para frente você faz você, mas eu vou te dar o ponto e eu vou te dar o produto para você começar. Agora, de tudo isso que eu estou fazendo por você, eu só quero que você me dê 10%. Amém? Eu te digo, seria justo se negar daí esses 10%? Você acha que seria de bom tom você dizer: não, vou dar não, 10%, foi eu que trabalhei. Sim, você trabalhou, mas quem deu a oportunidade? Você trabalhou, mas quem deu o recurso? Não dá esses 10%, seria roubar. É por isso que Deus diz assim: me roubam nos dízimos. Você já pensou que Deus te deu tudo? Força, habilidade, capacidade. Talvez você diga: foi eu. Você precisa se ver sem Deus.
Sem Deus você não é nada, sem Deus você não pode nada. Então a nossa festa da colheita é voltar para ser grato. Oh, aleluia. Vamos ficar em pé? Oh, glória a Deus. Pai, nós entendemos isso e é com muita determinação que queremos mesmo cultivar essa volta, Pai. Cada oportunidade de culto, queremos vir trazendo essa devoção, essa consagração, essa entrega. Muito obrigado por possibilitar essa volta, Pai. Ser santificado, ser aperfeiçoado. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos aqui, irmãs, que têm perseverado e hoje foram alcançados com essa palavra. E que seja uma marca a ser cultivada. A volta, a devoção, a entrega, o louvor, a adoração, que você tenha deles o dom, Pai, em atividade. Aquilo que você colocou, seja descoberto, seja encontrado e seja colocado em prática. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e de revelação revele o chamado que cada um tem aqui. Ninguém vai ficar alheio sem saber para que foi chamado. Uma compreensão, um entendimento e uma disposição de colocar em atividade o dom, a vocação. Eu te abençoo no nome de Jesus.